Dado Dolabella, ele foi condenado por agredir mulheres. Como fica o seu coração, o seu sentimento de mãe, de mulher, imaginar que a sua filha pode estar vulnerável nessa relação ou pode sofrer um tipo de agressão aí? Aí a minha mãe foi trabalhar. Quando ela chegou do trabalho, ele esfaqueou na porta de casa. Então, o grande desafio é a vítima perceber, visualizar que ela é uma vítima. E naquele dia, Zilu, eu comecei a pedir a Deus para morrer todos os dias. Delegada Raquel, ela é considerada uma das melhores delegadas do Brasil e vai conversar com a gente sobre direitos das mulheres vítimas de violência doméstica. E você vai conhecer a Neiveli, uma mulher que luta para superar um trauma de violência no passado. Vem comigo, está começando mais um Café com Respostas. Hoje eu vou tomar café com a Neiveli. Ela tem 47 anos e luta para superar um trauma do passado. Que trauma é esse? Ela que vai contar essa história. Neiva? Ai, prazer. Neiva, muito obrigada pela sua coragem, por nos receber aqui e poder compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço. E olha, eu já vou começando a perguntando aqui, que a gente vai fazer um bate-papo, é bem leve, bem descontraído, fica tranquila, o que você achar que não é confortável, não precisa responder, mas queria saber como foi sua infância com teus pais, como era. Você lembra disso? Lembro. Eu lembro mais coisas daquela época, às vezes, do que acontece há um mês atrás. O meu pai, ele trabalhava, ele era um funileiro, ele tinha uma funilaria aqui mesmo na Penha, e a minha mãe não trabalhava. Ele não deixava trabalhar. E ela tinha muita vontade de trabalhar, mas ele não deixava por ciúmes. Neiva, e quando foi que você, como foi e quando foi que você perdeu a tua mãe? Foi assim, a minha mãe conseguiu um trabalho que meu pai não queria deixar e começou a chegar em casa, brigar, agredir minha mãe. E aí nós entrávamos embaixo da cama para se esconder dele, porque ele ficou muito agressivo. Ele era agressivo com vocês também? Não, minha mãe colocava a gente eu para trás e você ficava na frente. E aí ele tentava agredir tudo. E aí, num determinado momento, minha avó falou: deixa a Neiva aqui em casa para você trabalhar, deixa durante a semana. No final de semana você pega e leva embora. E aí eu ficava a semana na casa da minha avó paterna. Eu ficava com ela a semana. No final de semana minha mãe me pegava e levava para casa. Quando foi um dia... Você já tinha quantos anos? Eu já tinha uns quase 5 já. Aí a minha mãe foi trabalhar. Quando ela chegou do trabalho, ele esfaqueou na porta de casa. Você estava com a sua avó, Eu você não estava viu com a minha nada avó. disso, Eu né? não vi. Eu agradeço a Deus por não ter presenciado essa Estava cena. só os dois em casa? Só os dois. E aí essa notícia chegou para minha avó. Minha avó entrou em choque, foi parar no hospital. Meu avô também, que já eram pessoas de idade. Só que foi tão agressivo que ninguém dizia o que era. Aí
minha tia falou assim, você vai se arrumar? Porque E ela nós morreu vamos... ali na hora Ela ou chegou a morreu. ser socorrida? Não, ela morreu na hora. E aí minha tia disse, nós vamos sair. Aí nós entramos no carro. Quando chegou no cemitério da Vila Formosa, ela tinha um buquê de flores brancas e mosquitinhos. E nós descemos do carro. Aí antes de entrar na capela do cemitério, ela me disse assim, quando as pessoas que a gente ama morrem, um dia a gente encontra. E nós entramos. E você não sabia de nada? Não, só que eu não alcancei no caixão Ah. para ver. Aí ela me pegou no colo e mostrou, ela estava toda de branco, com um terço branco nas mãos. Como foi para você nesse momento? Você tinha conhecimento? Você tinha, assim, vocês já sabiam o que era isso? Não, porque eu nunca tinha visto uma pessoa num caixão antes. Então eu fiquei olhando, aí passei a mão no rosto dela e minha tia falou assim, agora se despede dela que nós vamos embora. E naquele dia, Zilu, eu comecei a pedir a Deus para morrer todos os dias. Por quê? Você sentia falta dela, Porque eu saudade? sentia saudade, sentia falta e eu queria encontrá-la. Você achou que morrendo você iria encontrá-la? Sim, que foi o que a minha tia me disse aquele dia. Aquilo você acreditou, né? Sim. E eu falei, se eu morrer, eu encontro. E teu pai? O meu pai, O ele... que aconteceu? Porque ninguém falou do assunto para você. Você não tinha Não, eu ideia não do que tinha sabia acontecido. o que tinha acontecido. Eu ouvi um dia a minha tia comentando com a minha avó no quarto, trancadas, e eu ouvi. E aí, aquele dia eu falei, então, meu pai matou minha mãe. Você não sentia falta dele? Ele não deu para você perguntar Eu pra sua avó, sentia olha, falta cadê e minha meu avó pai? dizia, ele está trabalhando, ele Ah, está trabalhando. Mas ele, quando aconteceu, ele ficou dormindo no cemitério 7 dias. Mas por quê? Ele queria se esconder ou porque, será que ele se Ele arrependeu? dizia que era arrependimento. Arrependimento. É. E aí ele ficou, aí ele foi à casa de um tio que eu tenho, meu tio Carlos, e disse, eu quero ir na delegacia. Ele se entregou. Aí ele foi, se entregou, só que ele não foi preso, porque ele era réu primário, tinha bons antecedentes, tinha endereço próprio, e ele Mas foi um assassinato, não foi né? preso Ele naquela matou a mulher 40 dele, a companheira dele. poucos anos atrás ele não foi preso. Teve aquele momento que você disse, eu preciso perdoar meu pai. Você perdoou ele? Eu achava que eu não tinha perdoado. Até que um dia eu fiz uma obrigação na religião que eu frequento, uma deitada de feitura. E eu deitei para Oxum. Quantos anos você tinha nessa época já? Eu tinha 28 anos. Já era uma pessoa adulta, né? Sim. E eu fiz essa obrigação. E foi Oxum, no momento que eu nasci para Oxum, Oxum me deu um nome. E esse nome foi a maior prova de que eu perdoei o meu pai. Ele ainda era vivo? Não, ele já não era mais. Ele já não era mais. Não. Ele faleceu depois de quantos anos que ele cometeu esse ato contra sua mãe? Ele faleceu depois de 15 anos. Ele faleceu. E foi de quê? Você acha que foi de tristeza? Eu acredito que sim, porque ele ficou muito triste, desenvolveu uma diabetes. Ele, quando faleceu, estava cego por conta da diabetes. Você perdoou teu pai quando você recebeu outro nome. Qual foi esse nome que você recebeu? Esse nome foi Darigi de Oxum. O que significa? A filha que no axé de Oxum aprendeu a perdoar na terra. Para você ter um relacionamento, casar, ter filhos, você teve dificuldade? Você emocionalmente você tinha medo? Ou isso você já tinha se libertado de tudo isso? Não, eu não tinha me libertado e eu tinha muito medo que acontecesse comigo o que aconteceu com a minha mãe. Então eu tinha medo. E mesmo ouvindo dentro da minha religião que isso não ia acontecer comigo, eu ainda tinha um pouquinho de medo. Um pouco de receio, né? Isso. Aí depois esse medo foi passando e eu fui ficando mais tranquila e sei que eu não vou viver o que minha mãe viveu. E você hoje é casada? Não, eu não sou casada, eu sou solteira. Solteira? É. Olha, mas você teve outros relacionamentos? Sim, eu tive relacionamentos. Tem filhos? Não tenho Não filhos. tenho filhos. Não tenho, eu Por que, moro. Neiva? Eu moro hoje com a minha afilhada, Isabela, que tem 30 anos. Aí eu tenho vários afilhados.
O filho, assim, eu tive uma complicação, uma endometriose, que eu tive que fazer 5 cirurgias, e não, o médico falou para mim, Neiva, essa filho é melhor você não ter, por conta dessa endometriose que eu tive, que eu fiquei muito mal. E em 2018, eu senti um mal-estar, e o meu baço estourou. Nossa, você passou por tudo isso aí. Sim, perfurou o meu intestino e perfurou o meu ovário. Então eu tive que abrir o abdômen inteiro, usar uma bolsa de colostomia mais de 2 anos. Meu Deus, E que quando coisa. na cirurgia, a cirurgia demorou 11 horas e meia. Foi tirado tudo para lavar, ficou tudo para fora, para depois pôr de novo. E aí em 2020 eu fiz uma cirurgia Não é novamente. tão longo, não foi muito lá atrás, né? Tá recente Tá isso. recente. Aí eu fiz uma cirurgia para religar o trânsito intestinal, porque eu usava bolsa de colostomia, por conta da primeira cirurgia. Então eu me acho uma guerreira. E como é seu dia a dia? O que você faz hoje? Como você vive? Você tem um companheiro? Como que é? Eu tenho, Conta pra eu gente. tenho um namorado. Tem um namorado? Tenho. Tem que ter, né? Uma mulher linda dessa. Eu tenho, passa é uma por pessoa tudo muito isso. especial para mim. O meu dia a dia. Eu trabalho numa empresa de eventos chamada Séculos Art, que o nosso forte é formatura. Eu trabalho lá há 20 anos. Nossa, bastante. Tempo. E eu tenho as obrigações dentro da casa que eu frequento, do barracão que eu frequento. Então eu tenho as atividades lá dentro. Então meu dia a dia é assim, vou pro barracão, venho para casa, saio, faço as minhas coisas, aí tem evento, estou no evento. E hoje você é uma mulher totalmente independente, né? Totalmente independente. É feliz, Neiva? Muito, muito feliz. Você olha para trás com muita tristeza Não. ou você não olha mais para trás? Você disse isso é passado, não trago isso para minha vida em momento algum. Eu não olho com tristeza e não penso também que é passado. Eu vivi esse passado. Esse passado faz parte da minha vida, vai sempre fazer parte da Neiva. Porque isso é uma coisa que a gente não pode apagar. É uma história. Exato. E que aconteceu, né? É. Ela é verídica. Ela não é tem, verídica, não é então. uma coisa que... Ah, foi uma coisinha leve que passou. Foi uma coisa Não, foi uma muito coisa muito pesada. pesada. Muito pesada, que me maltratou muito durante muitos anos. Mas hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Sou uma Dá pra mulher ver no seu independente. Tenho orgulho de ser independente, essa É tão mulher. independente que olha o bolo que essa mulher fez. Olha, pão de queijo, a gente vai comer. Tá certo. Não sai daqui sem comer esse bolo, não. Vai comer sim. O que você espera para o futuro? O que você quer para o seu futuro? Olha, eu acho que o futuro, eu sempre quando acordo falo assim, o futuro a Deus pertence. E o Mas que a gente tem que dar uma Deus ajudinha, achar, você sim, não acha? Sim, a gente tem, mas eu penso assim, e o que Deus achar que eu tenho que passar, eu tô aqui disposta todos os dias. Todos os dias, com disposição, quero viver coisas boas todos os dias. Quando eu acordo, eu penso, obrigada, Deus, por mais um dia. Vamos tomar um cafezinho aqui. Você tá tomando o que aí, Neiva? Eu tô tomando água. Eita, eu tô tomando café. ó. Toma café. Esse café com esse bolo aqui, vou até cortar esse bolo aqui. Pode cortar, fica à pode vontade. continuar contando aí. O que você quer pro seu futuro e o que você pensa. Não deixar ser maltratada por ninguém, né? Não. Isso é muito importante. Sim, eu não quero. Isso eu não vou admitir jamais, ser maltratada por alguém. Vou pôr você primeiro. Ai, Você vai ter que obrigada. comer comigo esse bolinho aqui. Não ser maltratada. E eu penso sempre assim, eu quero continuar trabalhando, quero ter muita saúde para estar sempre disposta, para estar cuidando do meu ancestral, para estar cuidando das coisas que eu tenho que cuidar. Eu quero muito te agradecer, inclusive por esse café maravilhoso. Quero agradecer por você compartilhar essa história. Eu que te agradeço, Muitas obrigada. mulheres, com muitas pessoas que estão assistindo, que é importante. É assim que a gente vai se dar a mão e se unir para que a gente combata um pouco disso, né? Porque acho que cada um fazer um pouquinho daqui e dali, Sim, um dia a gente chega lá. sim, Vamos chega chegar, sim, se vamos Deus chegar. quiser. Se Deus quiser. Obrigada, você é uma guerreira, Obrigada. mulher forte, linda, com um sorriso maravilhoso. Eu quero te agradecer muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu vou continuar tomando meu café aqui, porque esse bolo tá maravilhoso. O café
Eu nem vou falar de tão bom que tá. Tá? Mas, olha, antes, Fique à vontade. eu quero te dar um presentinho aqui que você vai gostar. Ai, que bom. Eu tenho uma linha de skincare que é para você cuidar da sua pele maravilhosa. Tá aqui, é seu, esse kit. Ó, muito obrigada. E tem uma cartinha para você, que você usa. E aqui tem esse sérum, que ele é rejuvenescedor, anti-sinais e clareador. Usa mesmo, que é bom. Vou hein? usar. Uma espuminha para limpar, espuminha selar. E ainda tem um gel hidratante aqui, ó. Esse aqui é seu, tá? De Muito presente pra obrigada. você. E você ainda vai ficar com essa caneca aí de presente, que é café com linda. respostas, para você lembrar sempre que eu tive aqui, a gente falou, teve um bom papo, tá aí, seu. Muito obrigada. E agora vamos continuar tomando café, porque tá uma delícia, Vamos. né? Doutora Raquel, muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso Café com Respostas. Zilu, é uma honra. Quando eu recebi o convite para participar aqui desse bate-papo, eu falei, eu quero ir porque você é o exemplo de uma mulher forte. Nós somos, né? Eu que estou com essa responsabilidade de ter que entrevistar uma delegada. Olha isso. Para ser uma delegada, você sofreu muito preconceito? Zilu, eu falaria, se você me perguntasse isso quando eu entrei na carreira, eu ia falar não. Mas depois de 3 anos como delegada de polícia, já muito rapidamente, os meus pares me convidaram para integrar uma chapa para poder representá-los no Sindicato dos Delegados de Polícia e ali participar de eleições. Ganhei essas eleições pela primeira vez na história do estado de São Paulo, uma mulher representando os delegados de polícia no estado. E ali eu percebi sim o machismo. Parecia que era uma forma que eu teria que provar de 5 em 5 minutos que eu era capaz ou merecedora de estar lá. E qualquer descuido, qualquer erro seria fatal com aquelas críticas super potencializadas. Então, é uma situação que eu acredito que não é só na polícia. Eu acho que as mulheres vivenciam isso na vida. O tempo todo, né? E por que escolheu essa profissão de ser delegada, sabendo que você ia passar por isso ou você não imaginava que isso ia acontecer? Não, assim, na minha casa, tanto eu como o meu irmão, eu só tenho um irmão. A gente até brinca que eu cuido de bandido, ele cuida de bichinho, que ele é veterinário. E ali os nossos pais, eles deram uma educação muito igual. Os dois faziam tudo, tipo, tanto artes marciais como balé. Meu irmão fazia balé chorando, mas ia pro balé. E ali a gente nunca teve uma educação condicionada que a profissão teria gênero, sexo. Então, eu, desde pequena, eu já era eu poderia falar uma criança até chata, eu não admiti o bullying. Na minha época não tinha bullying, eu tô com 48 anos, não existia esse termo Eu também bullying. não passei por isso, graças a Deus. Mas eu não suportava as crianças que eram escolhidas para serem saco de pancadas. Então, eu acabava com aquela brincadeira logo. Então, desde criança, eu tinha uma sensação muito ruim em relação à injustiça. E aí eu fui estudando, eu fui crescendo, e aí eu fui vendo que a profissão que mais se encaixaria com a minha personalidade seria delegado de polícia. Você acha que é importante ter mulheres na polícia? Eu tenho um movimento, inclusive, né? Tem? Eu tenho um movimento no meu segundo mandato, e ali eu fui eleita por aclamação. Sei, mulher de ali sucesso. eu convidei colegas, delegados de polícia federal, para a gente criar um movimento mais mulheres na segurança pública. Para fomentar mulheres na segurança pública. Doutora, e ter mais mulheres faz diferença? Na segurança pública? Exatamente, a gente dentro do ainda movimento. Tem muito pouco hoje. Tem muito pouco, né? Muito, a gente não chega a 30% de mulheres. E qual o diferencial que você faz no seu trabalho, que faz você ser considerada uma das melhores delegadas do Brasil? Eu acho que assim, esse título foi um título que eu sempre recebi com muito carinho do Portal Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil. É um título que eu estendo a todas as colegas delegadas de polícia. Eu acredito que por representar os meus pares e ali ser voz, eu falo em nome dos meus pares, hoje no âmbito nacional, na Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Eu acredito que é o trabalho, mas não meu, mas um trabalho de todos nós. Em conjunto, de todas nós, Doutora, vamos falar que existem vários tipos de violência doméstica. Olha, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é a lei
11.340 de 2006, ou seja, desde 2006 a gente tem uma lei que dá que norteia, que desenha a violência doméstica em 5 espectros: a violência física, a violência psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Essa mulher, ela vivencia aquele contexto muitas vezes não percebendo que é vítima de violência. E aí, só para dar a continuidade, nenhum agressor começa a conquistar aquela mulher sem o agressor. Ele é um príncipe encantado. Então, a gente também tem fases de agressão, que é aquela fase do ciclo da lua de mel. Exato. Que a gente fala que aquele agressor, ele conquista aquela mulher. Quando ele conquista, ele começa a deixar aquela mulher super tensa, amedrontada, angustiada. E aí, ele começa a espancar, bater, xingar, proferir palavras intimidatórias, que humilham essa mulher. E daí fica um ciclo. Quando essa mulher fala, chega, eu não quero mais essa situação, ele não volta aceita. a ser um príncipe encantado. Ou ele não aceita, né? Quando ele não aceita, e essa mulher quer romper esse ciclo, ele se torna mais agressivo. E a gente tem estatísticas mundiais que os crimes de feminicídio ocorrem quando a mulher rompe o ciclo. 80% das mulheres que são mortas são aquelas que têm coragem de acabar com o relacionamento. Você acredita nisso? Doutora, é muito importante as mulheres saberem que é que acontece, cada tipo de violência. Nós temos 5, não é isso? Sim. A moral, o que é? A violência, ela começa. Antes da gente falar da violência moral, a gente tem que falar da violência psicológica. Que começa por aí, né? Começa por aí. Que é uma violência. Que é um exemplo clássico. Antes de começar o relacionamento, a violência psicológica é aquela violência, por exemplo, daquela mulher que conheceu um cara, eles saíram, e aí esse cara, por exemplo, mostrou aquela paixão excessiva, ficaram, e ele desaparece. Desaparece, nunca mais liga para essa mulher. Aquela mulher começa a ficar com a sua autoestima dilacerada, se sente a pior mulher do mundo, ela faz comparativos, essa mulher ela começa a se auto-julgar, ela começa a ficar, sim, super complexada em relação a isso. Mas isso a gente fala num contexto, claro, generalizando. Por quê? Porque a gente ainda vive numa sociedade em que as mulheres se sentem culpadas quando relacionamentos não dão certo. Ali, a violência já começou. Por quê? Porque se esse cara liga para essa mulher numa segunda-feira à tarde, chuvosa, essa mulher já está num desequilíbrio nessa relação. Total, né? Ela já está achando que ela já está inferiorizada. Então, ela vai aceitar sair com esse cara numa segunda-feira chuvosa, porque ela está achando que recebeu um prêmio. Porque finalmente esse homem ligou para ela. Ali já é uma espécie de manipulação. Então, violência psicológica, claro, a gente não tem como colocar padronizada. São formas de que, o agressor ele faz com que o outro se sinta inferiorizado, intimidado, humilhado, menosprezado. E ali você tem a capacidade muito plena de manipular essa pessoa fragilizada. Exato, ele acaba com a autoestima dela, né? Destrói Aí a ela autoestima. começa a fazer tudo o que ele quer, da maneira que ele quer. Fica muito fácil esse jogo. Claro, a gente está fazendo um recorte. Exato. Mulheres vítimas, homens agressores. Existe o contrário? Óbvio que existe, mas a gente está fazendo um recorte, porque a nossa pauta Exato. é violência contra a mulher. E a sexual? A sexual é a violência realmente que a gente sabe, que a gente tem notícias, que são os crimes sexuais, que a gente tem desde a importunação sexual o crime mais grave, que é o estupro. A gente tem esses crimes também podem ser praticados num contexto entre marido e mulher. A gente tem um ditado péssimo, popular, que aliás eu reputo até criminoso, que quando a mulher casa, ela se transforma como um objeto sexual do homem e que ela tem uma obrigação de ter conjunção carnal, né, com aquele homem, porque faz parte do casamento. Não, isso não é verdade. Até num contexto de casamento, aquela mulher pode ser vítima de estupro, e a gente fala do estupro marital. Então, são vários tipos de crimes sexuais que também são muito subnotificados, Zilu. Não é só o crime de violência psicológica, não. O crime de violência sexual,
ele é subnotificado quase em 90% das vezes, porque as mulheres, Nossa. elas aceitam. Elas fazem queixa, elas vão até vocês para Olha, pedir socorro, né, na verdade. é muito difícil, porque quando como eu falei, o crime de violência doméstica contra a mulher, nesse contexto familiar, ele é praticado na clandestinidade, entre 4 paredes. Então, quando acontece isso, a vítima, ela tende a ser muito elástica na aceitação daquelas agressões. A gente percebe que existe um índice maior quando a gente fala nas classes sociais menos favorecidas. Por quê? Porque quando a gente fala em comunidades, são barracos com paredes uma do lado da outra. Geralmente, quando eles vão até a delegacia, é um vizinho que denunciou. Aí a polícia chega, salva aquela mulher, leva todo mundo para a delegacia, aí aquela mulher, às vezes desfigurada, com costela quebrada, com o olho desfigurado, ela começa a chorar, angustiada. Inclusive, eu até postei nas minhas redes sociais um exemplo disso, uma mulher que estava toda ensanguentada, pedindo, pelo amor de Deus, para a polícia soltar. Só que a gente não tem essa possibilidade. Sim. E aí, o que acontece? Infelizmente, na minha carreira, já houve situação em que a vítima pagou a fiança daquele covarde criminoso que foi A arbitrado. própria vítima? Até o momento que eu parei de arbitrar fiança para crimes assim de violência no contexto doméstico familiar. É uma situação assim muito delicada e a gente não pode julgar a vítima. Você acabou de falar da violência física, que quando a mulher realmente ela apanha, ela leva um soco, ela chega toda ensanguentada na delegacia. Vamos falar da violência moral, o que é? A violência moral é quando aquela mulher ela é tratada como se fosse um ser inferior. E aí, os crimes que são proferidos contra aquilo que aquela mulher pensa a respeito dela, ou que as pessoas imaginam a respeito dela, eles ocorrem, que são os crimes contra a honra. Tanto a injúria, quando aquela mulher é o tempo todo xingada, ou de gorda, ou de baixa, ou de imprestável. Tem a difamação, que aquela mulher ela é tratada realmente, difama. A difamação profere essas palavras também perante outras pessoas. Então, aquela honra subjetiva que ela pensa a respeito dela e a objetiva que as pessoas pensam a respeito dela também é completamente violada. E tem os crimes de calúnia também, crimes em que aquele agressor, ele coloca aquela mulher como se ela praticasse um crime. Ele fala que aquela mulher pratica um crime, como você tá roubando o meu dinheiro, você é imprestável, você não faz nada do que é certo. E diversas outras palavras que nem cabe aqui nesse nosso papo a gente falar. Mas a patrimonial é mais ou menos isso também? Patrimonial, a gente teve exemplos recentes, Ilu, inclusive de famosas corajosas Eu vi. que jogaram na imprensa. Isso eu achei extremamente importante. Por quê? Quando uma mulher que tem voz, Exato. que tem essa relevância como você tem, começa a abordar assuntos que as mulheres são realmente tímidas em falar, ela abre uma porta para que outras mulheres vítimas também comecem a falar. São exemplos em que aquela mulher trabalha, aquela mulher é o arrimo da família, aquela mulher sustenta o canalha, sustenta o malandrão, e ali o malandrão começa a falsificar a assinatura daquela mulher, começa a fazer transações fraudulentas no banco, começa a desviar mais de 40 milhões do banco. Qualquer coincidência é com a realidade. Então, a gente viu notícias dessa, mas, claro, a gente está falando de pessoas que são famosas, que têm repercussão na mídia, mas existe no contexto doméstico também, aquela mulher que trabalha o dia inteiro no chão de fábrica, e aí chega em casa, aquele cara retém o salário dela, vai beber no bar, vai ter uma amante. Então, são tipos de violência que são conjugadas, é uma cadeia de violência, entendeu? Não dá pra gente separar o tipo de violência. Geralmente, uma violência, ela é praticada com várias violências juntas. Qual a importância de uma rede de apoio para mulheres, para as mulheres vítimas de violência doméstica? É fundamental. Uma mulher vítima de violência, ela não consegue ser salva, ela não consegue ser resgatada pela polícia se ela não tiver uma rede de apoio. Porque a gente precisa, primeiro, que essa mulher visualize que aquela situação é um crime, que ela tenha
pessoas no seu entorno de confiança. Então a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa da família, a gente precisa da sociedade, precisamos da imprensa, precisamos da mídia, da opinião popular, de informação, a gente precisa de campanha, de tudo que for necessário para que um dia essa mulher acorde com insight e fale: nossa, não é normal eu ser humilhada, eu ser violada na minha dignidade, eu ser violentada e continuar numa situação dessa. Então, o que que acontece? As mulheres, elas, e aí eu vou falar todas nós mulheres, nós fomos condicionadas a aceitar pequenas agressões como se fosse o preço que a gente paga por ser mulher. Doutora, explica pra gente o que é o crime de feminicídio. O feminicídio é a morte, é o homicídio contra uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. E até 2015, nós não tínhamos esse termo na lei. A gente não tinha uma tipificação específica de feminicídio agravando essa morte pela mulher sendo mulher. É um crime em que a mulher ela é morta por misoginia, aquele ódio da mulher. E daí a gente vê as estatísticas, as estatísticas de feminicídio aumentaram. Mas a gente só tem um parâmetro desde 2015, porque de 2015, antes de 2015, os crimes, os homicídios contra as mulheres, eles eram computados no bolo geral. Então a gente não tinha como computar essas estatísticas. E infelizmente, essa covardia das mulheres serem mortas pelo fato de serem mulheres, elas não estão somente num contexto doméstico familiar. Uma mulher ser morta e a razão ser ela ser mulher também a gente coloca como feminicídio. Aí a gente não coloca como criminoso somente aquele que tem uma relação num contexto da Lei Maria da Penha. Neiveli é uma vítima. O pai dela matou a mãe dela quando ela era criança. E hoje ela está tentando superar esse trauma e está tentando perdoar o pai. Que mensagem você daria para ela? Ai, Zilu, é muito difícil. É difícil porque eu não tenho esse poder de perdoar criminoso. Eu não tenho essa capacidade, essa evolução espiritual de achar que o criminoso ele é vítima da sociedade. Ele teve e optou pelo livre-arbítrio. Ele optou praticar o crime. Ele destruiu uma vida. Ele destruiu outra vida que é da própria filha, que é traumatizada e que presenciou isso. Eu não consigo, desculpa, nesse sentido, eu não consigo acalentar o coração dela, ajudando ela a perdoar o pai dela. Mas assim, eu poderia falar, esqueça essa pessoa, que essa pessoa não merece nem ser chamada de pai. Qual o passo a passo da ajuda de uma vítima de violência doméstica que ela deve procurar? Primeiro, ela tem que procurar aquela rede de apoio, buscar a sua mãe, a sua amiga, a sua família, a sua irmã, alguém que ela confie, abrir realmente a situação que ela está vivenciando e ter a noção que aquela situação ela não merece estar. Então, a partir do momento que a vítima ela sabe que é vítima, ela visualiza aquela situação como errada, ela sim, ela vai conseguir ser resgatada, denunciar aquele agressor. Inclusive, teve uma alteração na lei Maria da Penha, recente, que muitas vítimas, elas chegavam até a delegacia de polícia e falavam assim, ai, doutora, eu só quero um susto pro meu marido, para que ele pare de me bater. Eu falei assim, bom, aqui nós não somos fantasmas, a partir do momento que você está denunciando, a partir do momento que você está aqui denunciando, ele vai ser sim indiciado e responsabilizado criminalmente, não existe essa possibilidade. Mas a lei, ela mudou. Hoje, a vítima de crimes de violência doméstica, ela pode representar somente por uma medida protetiva de urgência. Como que isso significa? O que isso significa? Ela não precisa denunciar o crime. Ela pode ir até o sistema de justiça e falar, eu preciso de uma protetiva de urgência para que mantenha o fulano de tal longe de mim, afastado do lar. Isso é uma questão que eu acho que é falho. Mas é uma forma a justiça é falha nesse sentido, porque ontem eu entrevistei uma pessoa que ela levou 17 facadas no rosto. E o marido tinha
uma medida protetiva de se manter a 50 metros dela. Ele vigiava ela o dia todo, até o dia que ele pulou o muro e cometeu o crime. Eu concordo com você, porque a gente tem a lei, que é uma das melhores leis do mundo, uma das 5 melhores leis do mundo. Que é a Lei Maria da Penha. Né, Lei Maria da Penha, nesse aparato de proteção às mulheres vítimas de violência. Mas nas políticas públicas, o governo ele não dá estrutura para que aqueles que integram o sistema de justiça possam realmente proteger aquela vítima. Contratação de policiais, um efetivo do sistema de justiça, do sistema de polícia judiciária, para que a gente possa ali monitorar e perceber, por exemplo, se aquele agressor está ou não violando uma medida protetiva. Falta muito da parte de políticas públicas governamentais a estrutura para que aquela mulher seja realmente protegida. Isso é fato. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Ah, jura? E aí as minhas perguntas são Esse meio negócio de ardidas, tá? pergunta aí de lei, Porque eu eu não sou doutora. interrogatório e tal, é uma perguntinha. Não quero muito isso, não. Zilu, é público, é notório que o Dado Dolabella ele foi condenado por agredir mulheres. Como fica o seu coração, o seu sentimento de mãe, de mulher, imaginar que a sua filha pode estar vulnerável nessa relação ou pode sofrer um tipo de agressão aí? Falar de filha é tão difícil, né, doutora? Muito difícil, porque a gente cria com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta preocupação, e quando eles crescem, eles ficam independentes. E aí eles têm escolha. E eu sempre, eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. E eu sempre ensinei muitos ensinamentos, muitas coisas, a religião, muita fé, mostrando o que é a família. Dentro de casa, a gente não existia isso, existia muito amor, que casal discute, uma coisinha ou outra, é o que eles viam, o máximo. E eu queria que eles tivessem, sempre quis que eles tivessem o que eu vivi, como era dentro de casa, como exemplo. Ensinei para eles. Sempre eu disse, por esse caminho você vai trazer qualidade de vida, você vai vencer, você vai estar à frente de você mesma. Você vai ser você. Se você escolher outro, vai dar tudo errado e eu não tenho o que fazer. Porque enquanto é criança, você consegue. Depois, não. E hoje ela tem a escolha dela. Eu só posso torcer para que isso nunca aconteça. Porque, como mãe, não é fácil. Mas eu torço muito, eu rezo todos os dias para que minha filha seja feliz. Porque é o que eu quero que ela seja. Muito feliz. Ô Zilu, eu acho que assim, você, com essa missão, com esse podcast, abordando essa temática, você está fazendo muito, não só para as mulheres do seu entorno, mas para as mulheres do Brasil. Então, assim, eu te vejo uma mulher forte, eu te vejo uma mulher determinada, o Brasil te vê assim, e eu acredito que isso você não vai passar. Eu quero que nunca aconteça isso com nenhum dos meus filhos, porque eu sou uma mulher forte, eu me considero uma mulher forte, mas como mãe, eu sou uma mulher vulnerável. Eu amo muito a minha família, amo muito meus filhos, e eu só quero ver a felicidade deles. Sempre, todos os dias. Eles estando felizes, sabe, que eu falo, hoje eu estou em paz, hoje eu estou bem. Primeiro eu vou te dar meu presente. Ai, que lindo. Eu também trouxe um presente para você, tá? Você trouxe também? Trouxe. Ó, eu tenho uma linha de para ajudar na skincare. sua missão, viu? Ah, é? Na sua missão do Café com Resposta. Ah, é? Eu quero. Ó, isso aqui é uma linha que eu tenho há 3 anos. Primeira coisa que eu olhei quando você chegou, a tua pele. Linda, maravilhosa. E você falou que as nossas dermatos são amigas. São amigas. É. Perfeito. Olha, isso aqui é uma linha. Ai, que lindo. Isso aqui é um sérum, ó. Ai, que chique, Zilu. Amei. Anti-rugas, rejuvenescedor, tudo. Ele é tudo. Anti-idade. Aí tem o mousse, que é para limpar a pelinha, depois da maquiagem, que a gente só vive maquiada, né? E o hidratante. E o hidratante. Ai, amei, que lindo. Muito obrigada, Zilu. Para você. Ai, que lindo, eu amei. A gente adora, né? Adora. Cuidar da pele, cuidar do rosto, cuidar da alma. E Zilu, eu como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, eu convidei delegadas do Brasil inteiro
para que a gente escrevesse um livro de políticas públicas e inovações legislativas na proteção da mulher vítima de violência. Então, aqui são vários artigos, são várias delegadas, tem até juízas. Olha essa foto. E a gente fala sobre vários crimes. Aliás, você pode até ter ideias aí nesses artigos para os próximos podcasts, porque a gente aborda várias temáticas nesse contexto justamente de violência doméstica e familiar. Vou ler e vou falar o que está aqui, porque deve ter muito conteúdo aqui que ajuda Cada capítulo é mulheres. um capítulo escrito por uma delegada de polícia, por uma promotora de justiça, por uma juíza. Então é bem interessante o nosso olhar. Esse livro. Doutora, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Foi muito importante essa troca, você que falou, né? Que você que sabe das leis. Não, porque você que sabe das leis, você que sabe como proceder, você é uma pessoa que trabalha dentro disso, então é muito importante a informação que você passou aqui para as mulheres que estão do outro lado assistindo o Café com Respostas. Muito obrigada. Foi ótimo. Ai, Zilu, eu adorei. E Adorou? vou te falar que eu vi no filme, né, a sua vida, e a minha admiração, olhando por você, no seu olho, só aumentou. Você é uma mulher incrível, viu? Nossa. Muito obrigada, muito honrada. Nosso Café com Respostas termina aqui. Na semana que vem, eu estou de volta e quero te ver aí do outro lado da telinha. Segue nosso canal, deixe seu like, compartilhe com quem você ama, comenta aqui e diz o que você está achando do nosso podcast. Um beijo e até!